gente. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade, prazer estar aqui com os senhores. E falando de um tema que certamente é o tema do momento, né, que interessa a todos, esse caos, né, que a gente está vivendo agora no mercado global. Como alguém que, de alguma maneira, já sentou na cadeira de secretário de Comércio Exterior no Brasil, né, entre 19 e 22, ou como professor na Fundação Getúlio Vargas também já há mais de 20 anos, né, também sempre na área de comércio exterior. Então, também tive recentemente trabalhando no governo do Estado de São Paulo, como secretário de Negócios Internacionais entre 23 e 24. Olha, o Trump está fazendo uma confusão danada, né? Era, de certa forma, esperado. O Trump 1, de alguma maneira, foi um prenúncio, né? Para todos nós enfim, tínhamos ali uma expectativa de que ele fosse novamente eleito. E, como disse na campanha, né, podia fazer alguma coisa ainda muito mais agressiva, né, sob o ponto de vista de barreiras comerciais do que foi feito no primeiro mandato. E ele, o chamado Liberation Day, que foi esse 2 de abril passado, eu diria que talvez ele tenha jogado a pá de cal, né, que faltava, espero estar enganado, naquilo que os economistas chamam de sistema multilateral de comércio baseado em regras, né? Traduzindo no bom português, a Organização Mundial do Comércio, né? Que foi criada, tem as suas raízes ali em 1947, no pós-guerra, com a criação do GATT, né, que é o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, e se transforma em Organização Mundial do Comércio em 1994, com a sua sede em Genebra. Talvez falar um pouco da raiz, né, do que está por trás, talvez, desse entendimento, tentando ler um pouco aqui, talvez uma tarefa hercúlea, um pouco do que passa, talvez, ali pela cabeça do Trump, pelas declarações que ele vem dando. Mas eu acho que, antes de mais nada, eu acho que vale a pena a gente já desmistificar, né, um pouco essa questão, porque não se trata de um movimento unipartidário, não se trata de um movimento apenas, né, do Trump, né, do Partido Republicano. É claro que a intensidade do que aconteceu agora foi totalmente inesperado, mas eu queria colocar também como, na verdade, algo que já vem ocorrendo já há algum tempo, pelo menos desde o governo Obama, né? Que é essa percepção cada vez mais forte dentro dos Estados Unidos, dentro do governo americano, que aquela ideia que se tinha em 2001, quando a China, né, aderiu ao OMC, virou membro da OMC, e que, por ser membro da OMC, de alguma maneira, a OMC moldaria as práticas de mercado da China a economias mais próximas no capitalismo e etc., essa expectativa foi frustrada. Então, acho que os Estados Unidos já vinha passando por uma crise existencial nesse sentido há muito tempo, e com alguma razão. Assim, a China, de fato, pratica muitas, digamos ali, medidas na área comercial que confrontam as regras do OMC, né? A China, hoje, é o segundo maior país comercializador do mundo, né? Uma potência, basicamente, na área internacional, e ainda se autodeclara, no âmbito do OMC, como um país em desenvolvimento, né? E por se autodeclarar um país em desenvolvimento, a China conta com um tratamento especial e diferenciado, uma série de negociações que são feitas. Então, ela tem basicamente o mesmo tratamento que o Camboja tem, né, que o Sri Lanka tem, que são países que se declaram pobres em desenvolvimento. E aqui, sem entrar muito na questão do juízo de valor, o fato é que isso causa irritantes, né? Já vem causando há muito tempo irritantes dentro da Organização Mundial do Comércio. Eu tive, enquanto secretário, a oportunidade de participar de algumas dessas várias reuniões de negociações, então falo aqui com algum conhecimento de causa, e isso irrita até o Brasil algumas vezes, né? Não é só os Estados Unidos. Mas, enfim, pelo menos desde o último, né, o governo Obama, que nós tivemos nos Estados Unidos, a gente já vinha percebendo um certo distanciamento dos Estados Unidos em relação à Organização Mundial do Comércio. Eu não sei se todos os senhores sabem, a Organização Mundial do Comércio, ela tem, né, um órgão de solução de controvérsias, como se fosse ali um tribunal onde você julga, né, países que, porventura, pratiquem medidas que são contrárias às regras, né, da organização.
E você tem uma primeira instância, que é o painel, chamado painel, e uma segunda instância, que é o órgão de apelação. Então, se um país ele perde, né, na primeira instância, que é o painel, ele pode, em tese, apelar, né, para o segundo estágio, né, e, eventualmente, reverter algum tipo de penalização que ele possa vir a sofrer. Mas esse órgão de apelação, ele constantemente ele tem ali algo como 5 ou 6 juízes, e ele constantemente, o juiz tem mandatos de 2, 3 anos, e ele precisa ser renovado, né? E a Organização Mundial do Comércio ela tem uma peculiaridade diante de outras organizações multilaterais, e que isso também é alvo de muita crítica, inclusive do próprio Estados Unidos, e nossa também, de alguma forma, que é a morosidade, justamente pelo fato de que ela é chamada uma member-driven organization, ou seja, tudo na OMC se decide por consenso, né? E você tem mais de 166 membros hoje em dia. Você pode imaginar o que é você ter consenso entre os 166 membros, países com realidades distintas, com níveis de desenvolvimento econômico distintos, etc. E para você renomear os juízes, né, vai trocando e vai nomeando juízes novos, você tem que ter, evidentemente, consenso também, todo mundo tem que estar de acordo com aquela nova nomeação, né? E os Estados Unidos, desde o governo Obama, pelo menos, ele vinha ali se negando a aprovar nomeações de novos juízes, o que foi lentamente tornando o trabalho do órgão de apelação mais moroso, porque ele continuava operacional, só que com menos juízes para julgar os casos. Até o momento que ele ficou com 2 juízes apenas, né, em 2019. Então, o último ia sair, ia ficar com apenas um juiz, e se ficasse com apenas um juiz, ele seria paralisado, né, como ficou paralisado, e justamente foi o Trump, né, em 2019, que também se recusou a negociar, a aprovar, né, o nome desse novo juiz, sabendo que aquilo ali significaria, né, o bloqueio total do órgão de apelação, mas ainda assim ele, né, não se sensibilizou, digamos assim. Então, o órgão está paralisado. Está com esse órgão paralisado, então a organização está completamente, já há algum tempo, irrelevante. Mas, de novo, esse foi um movimento, né, bipartidário, até porque o próprio governo Biden, que teria a chance, eventualmente, de revitalizar o órgão de apelação, também não o fez, né? Então, são movimentos, realmente, de algo que vem acontecendo já há algum tempo dentro dos Estados Unidos. Mas o que vem acontecendo nos Estados Unidos, além das razões óbvias, que eu acho que todo mundo sabe, que é a questão de uma disputa pela supremacia tecnológica. Há uma disputa muito clara, né? Eu acho que diretamente entre China e Estados Unidos e vice-versa, mas também até pega também a União Europeia. A União Europeia também tem ali, né, também está nessa corrida tecnológica com a China, num grau, usando talvez estratégia um pouco diferente dos Estados Unidos, mas também está. Mas os Estados Unidos vem passando por um problema que gera muita tensão social, já pelo menos desde a década de 60, né, que é um aumento significativo da desigualdade social, né, atrelado à questão da perda de emprego na manufatura, né? Então, isso vem ocorrendo desde a década de 60, pelo menos, até um pouco antes. E por que eu friso esse ponto? Porque, na verdade, os senhores sabem, a China entra para valer no mercado internacional, na economia global, no final da década de 70, né? Então, talvez seja um pouco arriscado a gente correlacionar, gerar uma relação, na verdade, de causalidade entre a entrada da China e esses fenômenos que vêm acontecendo nos Estados Unidos, como, muitas vezes, a gente vê os políticos americanos, e o Trump certamente é um deles, né, tentando justificar, tentando colocar a culpa, né, do que está acontecendo lá dentro, sobretudo na questão da globalização, com foco muito especial na China. O que os estudos recentes mostram, né, os estudos empíricos, bem publicados em journals respeitáveis? O grande causador da desigualdade social na China, o grande causador da perda de emprego na manufatura, o pano de fundo de tudo isso, nos Estados Unidos, o pano de fundo de tudo isso se chama progresso tecnológico poupador de trabalho. Então, a automação vem causando esse aumento de desigualdade, esse aumento de perda de emprego na manufatura, sobretudo para os trabalhadores menos qualificados. E isso já ocorre pelo menos desde a década de 60, né? Tanto é que se a gente pegar uma tendência, professor Roberto, de 60 a 1980, que é exatamente quando a China entra, né, para valer, né, você tem lá o final da era Mao Tse-tung, né, você tem o Deng Xiaoping, que faz a abertura chinesa no final da década de 70, você pegar de 1960 até o final da década de 70, tirar uma tendência da queda de emprego industrial nos Estados Unidos e fizer uma projeção de 80 até 2010, né, que não está tão distante, essa tendência é a mesma. Ela pouco se altera, né? Então, se você pegar um período pré-China e um período pós-China e comparar as tendências de queda de emprego, você pouco vê alteração.
Então, é algo realmente que tem um plano de fundo estrutural, doméstico, né? E por que que esse fenômeno, né? Aqui eu estou tentando abordar aqui algumas questões, por favor, me interrompam, né, se tiver interesse. Tentando abordar aqui aquilo que eu entendo que seja mais interessante, né, sob o ponto de vista de curiosidade, né, intelectual. Por que que esse fenômeno, se é um fenômeno de progresso tecnológico, de automação, gerou tanto problema nos Estados Unidos e não gera problema, ou pelo menos na mesmo nível de magnitude, em outros países desenvolvidos também, como o Canadá, né, como a própria União Europeia, como o Japão, porque todos esses países, bem ou mal, estão passando pelo mesmo processo, né? Então, o que a gente observa de particularidade nos Estados Unidos é que, pelo menos desde a década de 80, né, tem um marco ali, sobretudo na era Reagan, você observa um desmonte gradual do sistema de seguridade social nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, diferente da Europa, diferente do Canadá, diferente do Japão, ele não tem um colchão social. Há quem diga que, inclusive, não tem nenhum. Acho que está um pouco de exagero, mas você vem observando, né, essa queda, né, dos programas sociais, essa diminuição do colchão social na economia americana, gerando, né, essa questão do desemprego na indústria sem um amparo, digamos, de uma rede de proteção social. E aí tem um dado mais interessante, né? Os Estados Unidos, até então, a situação era um pouco menos pior, né? 80, até pelo menos final dos anos 80, porque os Estados Unidos sempre foi caracterizado como um país onde as pessoas migram muito. Então, você tinha um problema lá no Cinturão da Ferrugem, né, onde você, chamado Cinturão da Ferrugem, onde você tem todo aquele parque industrial que foi paulatinamente fechando e migrando boa parte para a China, você tinha migração, quer dizer, as pessoas migravam. Então, tá, até tem desemprego aqui, eu vou para lá. No fundo, o projeto da União Europeia é muito baseado nos Estados Unidos, né? A União Europeia queria muito que os europeus migrassem tanto quanto os americanos, e os europeus não migram, isso é um problema também para uma zona, né, monetária ótima, tal, tem toda uma questão teórica, que é os Estados Unidos. Mas isso funcionou muito bem até em 1990. A partir de 1990, os dados mostram que o americano deixou de migrar. E isso agravou o problema, né, da desigualdade social, né, e da perda de emprego industrial. E por que o camarada parou de migrar? Porque os Estados Unidos, ao mesmo tempo, foi se tornando uma potência cada vez maior, né, e tecnológica, e de alto valor agregado, pagando bons salários em outros setores da economia americana, como, por exemplo, o setor de serviços. Então, você teve uma concentração muito grande de atividade, né, que requer qualificação, né, em boa parte das maiores cidades nos Estados Unidos. Então, essa turma que pedia emprego, né, em outras cidades, essa turma pouco qualificada, não tem qualificação, primeiro, para as vagas que se abriram nesses novos setores mais modernos, e, em segundo lugar, isso gerou também um problema no mercado, né, do real estate, no mercado imobiliário. O preço das moradias ficou muito caro também nos Estados Unidos, nesses grandes centros que oferecem vagas, né? Então, essa turma também tem outra dificuldade para migrar. Além da qualificação, não tem recurso para morar numa cidade dessa, porque é muito caro. Então, o problema realmente é sério. Há estudos que mostram, inclusive, que houve um aumento significativo da taxa de suicídio, né, nessas regiões, né, que foram mais afetadas, né, pela questão do desemprego. E isso, evidentemente, entra um governo, sai um governo, não resolve, né, entra um democrata, sai republicano, não resolve, você abre espaço para aquilo que a gente conhece bem aqui nas nossas bandas, que é o populismo, né? Então, olha assim, aí vem alguém e fala assim, olha, não, o problema não está aqui dentro, não tem nenhum problema, o problema está lá fora, né? O problema é a China, o problema é a globalização, né? E vamos tentar resolver esse problema dessa maneira, vamos voltar a ser o que nós éramos antes, né? Final do século XIX, começo do século XX, onde os Estados Unidos era um país que tinha tarifas muito altas, né? E supostamente era um país que crescia mais e gerava mais renda e mais oportunidades do que passou a gerar nos últimos anos, o que é altamente questionável, né? Segundo também novos estudos mostrando que, na verdade, o grande período, né, de prosperidade americana foi no pós-guerra. Foi justamente os Estados Unidos talvez tenha sido o país que mais se beneficiou, né, desse sistema multilateral de comércio baseado em regras e um mundo mais aberto, para ele também poder exportar suas mercadorias e importar também de outros países. Então, é tudo muito controverso nesse campo, né? O fato é que o Trump resolveu dobrar a aposta do Trump 1, que já tinha também, né, uma evidência ruim em termos de resultado. Lembrando que no Trump 1 houve uma guerra bilateral com a China, era mais restrito. Houve também a questão do aço e do alumínio, a tarifa do alumínio subiu, do aço subiu para 25, do alumínio subiu para 10. Agora ele botou os dois em 25. Mas a guerra ali foi muito concentrada com a China. Então, os Estados Unidos sobe a sua tarifa do Trump 1 de 3%, de uma média de 3% para 20% contra a China,
e a China sobe de uma média de 8 para 20. Qual foi o resultado dessa política? A cada vaga de emprego que foi gerada no setor siderúrgico americano protegido, 2 foram perdidas nos elos ajusantes que compravam os produtos siderúrgicos. E aqui eu me refiro ao setor automobilístico, máquinas, equipamentos, construção civil. Né? A cada vaga que foi gerada também no setor siderúrgico, 3 vagas foram perdidas em função da retaliação que ocorreu, né, em função dessa guerra comercial. Pior, talvez, a indústria americana, alguns estudos apontam, teria tido uma queda de até 8% na exportação de bens industriais em função da perda de competitividade por ter insumos mais caros. E talvez o mais importante, né, o consumidor americano pagou toda a conta, porque houve repasse integral, né, das tarifas de importação para o preço dos bens consumidos nos Estados Unidos, e aquela retórica de que o chinês ia pagar essa conta, né, por conta das tarifas de importação, não aconteceu, pelo menos, no Trump 1. E, apesar dessa experiência ruim, né, temos agora uma aposta dobrada. O tal, eu não sei quanto tempo eu tenho mais, eu não quero me estender muito, né? Tem houve o tal do Liberation Day, no dia 2 de abril, onde o Trump dizia que ele ia reciprocar, né, todas as tarifas, a reciprocidade e tal, etc. E aí é um erro conceitual muito grande. Eu ouvi muita gente, inclusive bem intencionada, falando, não, ele está certo, pô. O cara é o país mais aberto do mundo, tem uma média de importação de 2,5%. É justo que a Índia cobre 14% de média, é justo que o Brasil cobre 12%, né? É justo que a União Europeia cobre um pouco mais, 3,5%, enfim, 4%. Né? Então, ele está certo em querer nivelar o campo de jogo. Mas aí também se esquece, né, do processo pelo qual as tarifas chegaram até onde estão. Né? E desde que o GATT foi criado em 47, nós tivemos cerca de 8 rodadas de negociação, né? E dentro dessas rodadas de negociação, tudo ali foi uma grande barganha. E os Estados Unidos era líder desse processo. Então, talvez até por ser líder desse processo, sabe aquela coisa do leading by example? Ele abria mais o seu mercado e forçava a abertura de outros mercados, sobretudo em países desenvolvidos. E, pelo menos até a última rodada, que foi a rodada do Uruguai, né, que terminou lá em 1994 com a criação da OMC, havia um acordo tácito entre os países desenvolvidos de que os países de desenvolvimento poderiam ser excepcionalizados de vários movimentos de abertura. E é por isso que hoje os países de desenvolvimento têm tarifas maiores do que os países desenvolvidos. Tudo isso sob a concordância dos Estados Unidos, liderando esse processo. Tá? Então, o Trump ele rasga tudo isso, esquece tudo isso, fala, não, agora eu quero regularizar essa história, e rasga talvez também aquele que tenha sido o acordo comercial mais importante, né, depois do próprio acordo, né, comercial da União Europeia, que formou a União Europeia em 1952, que foi o NAFTA, em 1995, que é essa área de livre comércio da América do Norte, né, com cadeias de produção altamente integradas, sobretudo no setor automobilístico. Só para os senhores terem uma ideia, para um automóvel que é construído nos Estados Unidos, ele cruza a fronteira com o México e o Canadá em pelo menos 6 vezes, dependendo do modelo de automóvel. E ele agora aplicou uma tarifa de 25%, né, contra o Canadá e contra o México para o setor automotivo. Né? E completamente ignorando que havia um tratado negociado em 95, e depois houve, inclusive com ele, a renovação desse tratado. Ele era um NAFTA e virou o USMCA com o Trump na primeira administração, depois que ele mudou as regras, ficaram regras mais conservadoras, mas ele mesmo foi o presidente que alterou o tratado, e ele agora rasga o tratado que ele próprio também negociou e liderou. Né? E o Liberation Day, vamos lá. O que aconteceu no Liberation Day? Reciprocidade? Jamais. Não houve reciprocidade. Havia ali aquela expectativa de que ele ia cobrar exatamente o que se cobrava, né, dos outros países. O que houve foi uma fórmula tirada, literalmente, pessoal, eu até fico me controlando aqui para não usar adjetivos muito pesados, mas é uma fórmula de mesa de bar, literalmente, que foi utilizada, que é você pegar o déficit comercial que você tem com o país, né, no âmbito bilateral, e dividir pelas importações daquele país, né? E doa a quem doer o resultado que ficar. O Brasil, como não tinha déficit, ficou com a tarifa basal de 10%. E divide por 2, porque, segundo ele queria ser gentil. Ele queria ser gentil com os países, não queria ser muito agressivo. Você fez esse movimento, né, tarifas dessa ordem. Você tem um país como Camboja, como Sri Lanka, que ficaram com tarifas de 40%, 30 e tantos por cento. Vietnã, 34%, né? Quer dizer, um viés ali muito claro contra os países asiáticos, sobretudo, e aí há uma lógica também, não é aleatório isso, quer dizer,
esses países também eles eram utilizados, quer dizer, a China começou a ficar cara, né? Então, essa história de diversificação de risco da China, muita gente começou a abrir fábrica em outros países asiáticos, Bangladesh, Vietnã, né? Indonésia, né? E ele fechou esse cerco, né? O que, de certa forma, distorce ainda mais os fluxos de comércio e investimento e causa mais dano, né, para a economia global. Porque o ciclo realmente foi fechado, o círculo, né, realmente foi fechado. Então, as tarifas nada tem de científicas, nada tem de recíprocas, elas simplesmente são baseadas numa obsessão que o presidente Trump tem de que, pelo fato dos Estados Unidos ter déficit comercial, os Estados Unidos têm sido explorado pela economia global já há muitos anos. E todos os economistas concordariam, grande parte deles, que déficit comercial nada tem a ver com tarifa de importação, déficit comercial nada tem a ver com microeconomia. Na verdade, déficit comercial tem a ver com macroeconomia, e os Estados Unidos têm esse déficit que é estrutural, simplesmente porque os Estados Unidos é um país que consome muito, então tem baixa poupança, seja ela privada, seja ela de governo, né, e é um país que investe bastante. Então, estruturalmente, ele tem esse déficit comercial, então ele vai fechar o déficit bilateral com esses países que ele está tarifando, certamente vai diminuir, o que significa que ele vai aumentar o déficit com outros países, e o déficit vai permanecer basicamente no mesmo lugar. Ele só está trocando de parceiro comercial, né? Então, temos aí o desmonte da OMC, temos que preocupa sobretudo a países em desenvolvimento, como o Brasil, porque no mundo sem regras, né, quem perde mais é quem tem menos poder de barganha. Vale a lei do mais forte, vale a lei da selva, né, de certa forma. O Brasil não tem condição de sentar na mesa para negociar com os Estados Unidos, né? Imagina se o Vietnã, imagina se o Camboja vai sentar na mesa para reclamar das tarifas de mais de 60% que foram aplicadas contra o Camboja, né? Então, a coisa é muito complicada. No mundo sem regras, a gente precisa criar mecanismos de defesa. E é por isso que eu fui um defensor, inclusive, do tal do PL da retaliação. Não porque eu acredito que o Brasil tenha que retaliar nesse momento, eu acho que longe disso. Acho que nesse momento, o Brasil tem que buscar a via da diplomacia, da negociação, tentar entender exatamente quais são os impactos do que está acontecendo, né, sobre a economia brasileira, tentar extrair o melhor diálogo possível com os Estados Unidos, mas jamais retaliar, porque nesse momento, qualquer movimento de retaliação que o Brasil venha a fazer, certamente vai ser escalada essa guerra contra o Brasil, como ele tem feito com parceiros muito maiores. Aqui foi dito, por exemplo, no caso da China, a própria União Europeia. A União Europeia falou que ia retaliar o jeans, falou que ia retaliar a Harley Davidson, ele falou, então tá bom, então vou botar 200% de tarifa no vinho francês. Virou uma bomba, né, lá dentro. Se ele fez isso com a Europa, ele pode fazer isso com o Brasil também, né, sem nenhum. Então, o momento é um momento de diálogo, é um momento de diplomacia, é um momento de muita calma, de muita racionalidade. Eu acho que o Brasil tem uma diplomacia, né, que é bem preparada para isso, talhada para isso, e esse deve ser o caminho que a gente deve seguir nesse momento, na minha opinião. E, para finalizar, oportunidades. Bom, onde há crise, certamente há oportunidades também, né? Eu diria que o Brasil, de alguma maneira, ele já se beneficiou, de certa forma, desse cenário. O acordo Mercosul-União Europeia, que foi fechado lá em 2019 e reanunciado no passado, em 4 de dezembro, na minha opinião, ele já era um reflexo disso. A União Europeia antecipava que esse poderia ser um cenário, né, futuro, né, em termos de maiores problemas no comércio internacional, maiores problemas com o Trump, e a União Europeia hoje busca diversificar os seus parceiros. Então, o acordo vai ser certamente aprovado. Eu acho que depois do Liberation Day, né, do dia 2, a resistência francesa acabou, perdeu totalmente o sentido. A França era contra, né, o Mercosul, União Europeia. Acho que a União Europeia agora vai estar unida, né? E o apetite comercial, certamente, mundo afora, está aumentando, né? Então, o Brasil, ele tem, por exemplo, Brasil e Mercosul, um acordo em negociação com o Canadá. Está parado, né? O Canadá está sofrendo um bullying danado dos Estados Unidos. É um belo momento para sentar na mesa com o Canadá e tentar concluir essa negociação. O Brasil tem acordo em negociação com o México, também está buscando diversificação dos seus parceiros. Mas, sobretudo, eu acho que o Brasil tem que ter um olhar especial para a Ásia. E, até o momento, o Brasil não tem esse olhar, né? O Brasil, assim como o Mercosul, o Brasil em particular, né, mais de 50% do nosso comércio está na Ásia, né? Os Estados Unidos representa 12%, né, das nossas exportações. A Ásia representa mais do que 50%. O comércio, de uma forma geral, exportação, importação, que é o que de fato importa, né? Mas o Brasil não tem essa estratégia. O Brasil não tem, porque acordos com a Ásia, abertura comercial, proximidade, tem uma economia política muito complicada, muito em função do padrão de comércio que a gente tem com a Ásia. O Brasil, para a Ásia, é um exportador de commodities e é um importador de bens industrializados. Então, o lobby da indústria brasileira é muito forte. Ele não é simpático, né, a acordos, né, com países asiáticos de mão de obra mais barata e que exportam manufaturas, né, no nível muito mais competitivo.
mas algum nível de criatividade, no bom sentido, de estratégia precisa ser feito, porque é hoje o eixo dinâmico do comércio exterior, né? É o eixo dinâmico da economia global. Eu finalizo aqui só com um dado interessante para os senhores, né? Se a gente pegar o ano de 2000, né, e comparar com o último ano, né, 2024, se você pegar esse intervalo aí de 24 anos, o nosso comércio com a Argentina, né, é que a gente dá tanta importância, e é um parceiro importante, mas vamos colocar isso em perspectiva. Ele cresce 2 vezes nesse período, em 24 anos, nosso comércio com a Argentina. O nosso comércio com os Estados Unidos, ele cresce 3 vezes nesse período. O nosso comércio com a União Europeia, né, que foi o parceiro que nós fechamos o acordo em dezembro do ano passado, cresce 3,5 vezes. O nosso comércio com a China cresce 68,7 vezes nesse período, né? Então, eu concluo com essa mensagem. Quer dizer, eu acho que há oportunidades, né? As tarifas, bem ou mal, o Brasil ele ficou com 10%, ele ficou com a tarifa basal, os países do Mercosul. Grandes competidores do Brasil no mercado americano, como União Europeia, China, Japão, ficaram com tarifas muito maiores. Estados Unidos é o nosso principal destino das exportações industriais, isso pode abrir oportunidades para o Brasil no mercado americano. E o fato da China ter retaliado, sobretudo em produtos agrícolas, aqui eu me refiro à soja, aqui eu me refiro ao sorgo, milho, algodão, carnes, tudo isso também podem ser oportunidades para o Brasil, sob o ponto de vista setorial. Acordos comerciais também vai aumentar o apetite por novos acordos comerciais. Agora, tudo isso, meus amigos, vai depender da escalada dessa guerra. Se realmente essa guerra escalar, se realmente houver retaliação do lado da China, como já foi declarado, vier depois a União Europeia, vier Japão, grandes países começarem a retaliar, além do efeito da retaliação em si, que é ruim, a gente vai começar a observar várias questões também relativas a desvios de comércio. Excesso de exportação, excesso de oferta sendo gerado no mercado internacional e tendo que ser desovado em algum lugar. E a tendência dos países, o que é? É se fechar também para se proteger desse excesso de oferta e proteger as suas economias locais. Então, é possível que, a depender da escalada, né, a gente tenha um mundo realmente muito fechado, né, uma crise, eventualmente, global, né, uma recessão global, e aí não vai ganhar ninguém, né, nem Brasil, nem ninguém, nem setor nenhum, vai ser ruim para todo mundo. Mas com a foto que nós temos atualmente, eu diria até que o Brasil não ficou mal na fila. Tá? Eu fico por aqui. Muito bom.